tudo bom? Você sabe por que os répteis fósseis são importantes para a geologia? Eu me chamo Ellen e estudo Geologia na Universidade Federal do Oeste da Bahia. E junto com o meu colega Matheus, nós iremos falar dos fascinantes répteis que habitaram a Era Mesozoica. Antes trataremos um pouco sobre a Era Mesozoica. Essa era ficou conhecida como a Era dos Dinossauros, devido à existência e à extinção desses grandes répteis que habitavam a Terra há muito tempo atrás. Bem, mas nós descobriremos que existiam outros répteis fascinantes também que habitavam essa era. A Era Mesozoica pode ser subdividida em três. Nós temos o período Triássico, o período Jurássico e o período Cretáceo. Outra coisa que precisa ser destacada é que no início os répteis eles tinham hábitos mais marinhos e de acordo com o tempo, aí é que eles foram evoluindo para hábitos mais terrestres ou até mesmo semiaquáticos. Dentro dos répteis nós temos algumas subdivisões, as dos lepidossauros e dos arcossauros. Eu vou tratar um pouco aqui sobre a dos lepidossauros, na maioria aqui de ambientes marinhos. O primeiro que nós vamos falar é sobre os ictiossauros. Os ictiossauros, eles parecem muito com o golfinho. Geralmente eles são comparados devido a algumas semelhanças morfológicas aparentes e eles atingiam cerca de 1 a 15 metros de comprimento. Os ictiossauros, eles tinham um aspecto que chamava muito a atenção. Eram seus grandes glóbulos oculares. Ou seja, isso remete a uma teoria de que os olhos eram um importante componente dos sentidos, devido ao seu grande olho, porque era maior dentre todos os animais que habitavam a época. Bem, os ictiossauros, eles teve a sua maior concentração aí dentro do período Jurássico. Uma aplicabilidade para os ictiossauros na geologia é a possibilidade de fazer uma reconstrução paleoambiental. Por exemplo, ao encontrar vestígios desses fósseis em sedimentos de origem marinha, nós podemos dizer que esse animal pertencia a um ambiente aquático, e por conta também de alguns aspectos físicos que possuíam uma maior adaptação hidrodinâmica. Outra aplicação aí é a datação relativa. Você já ouviu falar sobre esse termo? Essa datação ela é muito utilizada pelos geólogos e consiste em datar as rochas por meio do conteúdo fossilífero que tem ali. E assim, de modo simplificado, nós podemos dizer que você determina a idade da rocha através dos fósseis que pertenciam a determinado período geológico. No caso dos ictiossauros, são mais difíceis de serem utilizados para essa datação, mas existem sim casos. Os répteis, em geral, eles são mais difíceis de serem utilizados para a datação relativa, principalmente os répteis de hábitos terrestres, porque eles habitavam nos continentes e estavam mais suscetíveis a sofrer desgastes com a ação dos ambientes fluviais, das chuvas e outras causas também. Toda criança aí já deve ter ouvido sobre o monstro do Lago Ness, né? Mas ninguém chegou a ver de fato esse monstro. Acontece que ele existiu, mas não foi nessa época, foi há muito tempo atrás. Nós o conhecemos na paleontologia como plesiosauros. Bem, os plesiosauros eles alcançavam cerca de 2 a 15 metros e tinham subdivisões aí definidas pelo tamanho da sua cabeça e pescoço. Nós tínhamos os pliosauroides, que tinham a cabeça longa e o pescoço curto, e nós tínhamos os plesiosauroides, que tinham a cabeça curta e o pescoço longo. Bem, eles também foram muito importantes para a paleontologia e para a geologia. Eles tiveram sua contribuição, sim, na geologia. Eles foram também responsáveis aí por dar base, né, por ajudar na teoria da evolução no fim do século XIX. E ele também foi um dos primeiros fósseis aí pela Mary Yennes a serem construídos, né, e ajudaram aí na divulgação da paleontologia. Placodontes. Os placodontes eram animais que se pareciam bastante com as tartarugas, porém eles não fazem parte do mesmo grupo. Eles habitavam zonas mais costeiras e rasas e eram animais durófagos, ou seja, se alimentavam aí de coisas duras, né? Por exemplo, conchas de mexilhões e de outros bivalves também. Esses animais, eles foram muito importantes na paleontologia porque faziam parte do grupo Sauropterídea, que era um grupo
muito grande e diversificado da era Mesozoica. Os fósseis desses animais são muito difíceis de serem encontrados em comparação aos fósseis marinhos contemporâneos. A aplicabilidade para esses fósseis na geologia é realmente da reconstrução paleoambiental, né, da era Mesozoica. Mosassauros. Os mosassauros eles foram muito importantes para o desenvolvimento das ciências naturais porque foram os primeiros animais extintos a serem reconhecidos. Foram utilizados de base para a teoria da evolução biológica por Georges Cuvier. Ele serviu de evidência aí para comprovar a extinção das espécies ao longo do tempo geológico. Bem, esse animal ele viveu exclusivamente aí durante o período Cretáceo Superior e seu comprimento atingia cerca de 1 a 15 metros. No Brasil, nós temos alguns depósitos desse animal, sim, aqui concentrados no Nordeste brasileiro. Podemos citar a Bacia Paraíba-Pernambuco e a Bacia de São Luís. Pterossauros. Os pterossauros são animais fascinantes e nós sabemos disso. Inclusive, eles são um dos animais mais estudados durante a era Mesozoica. Eles chamam a atenção por serem os primeiros vertebrados a levantarem voo. Esses animais habitaram o nosso planeta há cerca de 200 milhões de anos atrás e se extinguiram durante o Cretáceo e o Paleógeno. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem diversos exemplares desses animais. Inclusive, nós podemos citar, a Bacia do Araripe, que fica no nordeste do Brasil, e a Formação Romualdo, que fica dentro da Bacia do Araripe. Lá nós temos ossos em ótimas preservações, sendo possível até reconstruir a sua estrutura anatômica sem muitas distorções. E devido a essas condições, muitos estudos internacionais vêm buscar bibliografias aqui, do Brasil. Olha só que legal, né? E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre os dinossauros e seus registros fósseis. O significado de dinossauro quer dizer terrível réptil. Esses dinossauros são organismos répteis amniotas que começaram a dominar os ambientes terrestres ainda no Jurássico, se perpetuando pelo Cretáceo. O grande grupo dos dinossauros, eles está dentro do grupo dos sauríceos. Os sauríceos são aqueles organismos que têm a bacia modificada, que o nome dessa bacia é a bacia de lagarto. Os sauríceos a gente tem os terópodes, que são dinossauros que têm hábitos carnívoros, e a gente tem os sauropodomorfos, que são dinossauros com hábitos herbívoros. Na animação temos o dinossauro terópode da espécie Tiranossauro Rex. Dentre as ocorrências fósseis do Brasil, se destaca a Bacia Bauru, nas proximidades da cidade de Uberaba, Minas Gerais, em rochas com fósseis de dinossauros, com titanossauros, sendo a maioria dos fósseis ocorrendo em rochas da formação Uberaba. Esses animais foram dos maiores a caminhar pela região, com corpos enormes, caudas e pescoços longos com cabeça relativamente pequena em relação ao corpo. Na imagem temos um saurópode da espécie Uberaba titan ribeiroi. As espécies herbívoras de dinossauro estavam entre as maiores do Cretáceo brasileiro, tendo de 12 a 15 metros de comprimento. Dos dinossauros carnívoros do Cretáceo brasileiro, podemos citar o Abelisauro, que eles podiam alcançar até 9 metros de comprimento, sendo comum tanto no Brasil como na Argentina. Sua principal arma para abater suas presas era uma boca com muitos dentes serrilhados, especializados no corte de carne de presas. Olá, hoje vamos falar sobre os crocodilos. Os crocodilos têm esse nome devido aos gregos que cunharam esse nome, tomando-lhe de croque, que quer dizer pedra, e drilos, que quer dizer verme. Isso ocorreu depois de algumas pessoas terem observado os crocodilos imóveis sobre as areias próximo da margem dos rios. Na imagem temos um crocodilomorfo da espécie Pepesuscus
Deiceae, na Bacia Bauru, no Cretáceo do Brasil. Crocodilomorfos são répteis diápsidos, sendo um importante grupo de arcossauros, e têm formas viventes até os dias atuais. Os primeiros crocodilomorfos fósseis datam do Triássico Médio ao Tardio, em aproximadamente 225 milhões de anos. Um bom exemplo de crocodilomorfo brasileiro está presente na Bacia de Bauru, São Paulo. São os bauru-suquídeos, que é esse presente na imagem. Os testudines, tartarugas e semelhantes, são organismos vertebrados amniotas, cuja principal característica é a presença de um casco. São sempre constituídos por uma carapaça dorsal e um plastão ventral. É interessante notar que os primeiros testudines aparecem no Triássico Superior da Alemanha. No Brasil, os exemplares ocorrem na Bacia de Bauru, na Bacia do Araripe. É importante lembrar que o grupo das tartarugas tem uma condição anápsida ou pararreptília. Esse grupo, embora ainda vivente, tem relações com os amniotas que ainda são incertas, devido à sua morfologia. Muito obrigado pela atenção. Através dos fósseis répteis, nós também podemos contar um pouco da história do passado, com a extinção em massa que ocorreu ao final da Era Mesozoica. Os cientistas sugerem que um grande meteoro atingiu a Terra, modificando radicalmente o clima. Quanto ao Brasil, nós podemos citar algumas bacias sedimentares importantes que estão distribuídas ao longo do país, né? Nós temos a Bacia do Araripe, Bacia do Bauru, Bacia Recôncavo, São Luís Grajaú e também não podemos deixar de fora, é claro, os depósitos do Rio Grande do Sul. Em resumo, as principais utilidades dos fósseis répteis para a geologia são utilizados na paleoecologia, utilizados para contar a história do passado, especialmente o período Mesozoico, datação relativa em alguns casos, depósitos brasileiros que contribuem para as pesquisas relacionadas aos répteis e evidências de evolução biológica e extinção das espécies ao longo do tempo geológico.